as gangues mais perigosas do mundo MS-13, Yakuza, Cartel de Sinaloa e muito mais. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos ao Reais Curiosidades. Hoje, meus queridos, vamos mergulhar de cabeça no lado obscuro da humanidade. Preparem o café forte, porque vamos explorar um mundo onde a violência manda mais que tudo e o crime faz a lei. Sabiam que existem gangues tão poderosas que controlam cidades inteiras, metem o bedelho na política e espalham o terror mundo afora? É de arrepiar, né? Não estamos falando de pequenos delitos, não. Estamos falando de tráfico internacional, assassinatos em massa, esquemas de corrupção que parecem filme de máfia. É como se fosse um governo paralelo, operando nas sombras e impondo suas próprias regras. E o pior, com um arsenal de guerra e uma crueldade que fariam até o Zé Pilintra tremer na base. No vídeo de hoje, você vai conhecer de perto as gangues mais perigosas do planeta. Grupos que transformaram a violência em seu principal instrumento de poder. Se preparem, porque o que vocês vão ver é de tirar o sono. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser sinistra. MS-13. Terror nas Américas. A primeira gangue da nossa lista é a temida MS-13, a Mara Salvatrucha. Uma sigla que causa calafrios em qualquer um que já ouviu falar das barbaridades que eles cometem. A MS-13 surgiu lá nos anos 80, em Los Angeles. Formada por imigrantes salvadorenhos que buscavam proteção em meio à violência das ruas. Mas o que era para ser um escudo, acabou virando uma arma. A gangue se espalhou pelos Estados Unidos mais rápido que fofoca em cidade pequena, encontrando terreno fértil em comunidades carentes e marginalizadas. E essa expansão não parou nos Estados Unidos. A MS-13 cruzou fronteiras, chegando à América Central e transformando países como El Salvador, Guatemala e Honduras em verdadeiros campos de guerra. O que faz a MS-13 ser tão temida é a brutalidade dos seus membros. Eles não se contentam em apenas ameaçar ou roubar suas vítimas. Eles querem espalhar o terror, mostrar quem manda no pedaço. E fazem isso da maneira mais cruel possível: decapitações, mutilações, execuções públicas. Para a MS-13, a crueldade não é um efeito colateral, é estratégia de marketing. Imagine jovens, muitos ainda adolescentes, sendo obrigados a cometer atos de violência inimagináveis só para entrar para a gangue. Eles são criados em um ambiente onde a morte é algo normal, onde a única lei que importa é a da gangue. E qualquer um que ouse enfrentá-los vira alvo. A MS-13 controla o tráfico de drogas, extorsões e assassinatos por encomenda. Eles se infiltram nas comunidades, espalhando medo e calando qualquer um que ouse abrir o bico. Seus tentáculos alcançam até mesmo as autoridades, com policiais e políticos corruptos sendo comprados ou coagidos. Com milhares de membros espalhados pelas Américas, a MS-13 se tornou um problemão para as forças de segurança. Prender seus líderes é só uma batalha em uma guerra muito maior. É preciso combater a raiz do problema: a pobreza, a desigualdade social e a falta de oportunidades que servem como gasolina para o crescimento dessa gangue. Enquanto isso, nas ruas dominadas pela MS-13, o medo é o que prevalece. Famílias vivem em constante terror, obrigadas a se curvar perante o poder da gangue. E a cada nova vítima, a cada ato de violência brutal, a lenda da MS-13 se fortalece, tornando a luta contra essa organização um dos maiores desafios do século XXI. Yakuza, a máfia japonesa. Do outro lado do mundo, no país do sol nascente, encontramos uma organização criminosa tão antiga quanto poderosa, a Yakuza. Esqueçam aquela imagem romantizada dos filmes de samurai. A Yakuza é uma força implacável que opera nas sombras da sociedade japonesa há séculos, mais antiga que o tempo. Suas origens remontam ao Japão feudal, com grupos de samurais desempregados que ofereciam proteção em troca de uns trocados.
Com o tempo, essas organizações evoluíram, se adaptando às mudanças sociais e encontrando novas formas de poder. Hoje, a Yakuza é uma teia complexa de clãs que controlam diversos setores da economia japonesa. Ao contrário da MS-13, que usa a violência explícita como cartão de visitas, a Yakuza prefere a discrição. Seus membros se vestem com elegância, frequentam os mesmos restaurantes que políticos e empresários, mas não se deixem enganar pelas aparências. Por trás da fachada de respeitabilidade, a Yakuza é uma organização cruel e implacável. Eles controlam o tráfico de drogas, armas e até mesmo de pessoas. Extorsão, fraude financeira, manipulação do mercado de ações. A Yakuza está em todos os lugares, ditando as regras do jogo e eliminando impiedosamente qualquer um que ouse desafiá-los. Mas o que realmente diferencia a Yakuza de outras organizações criminosas é seu código de honra. Isso mesmo, os membros da Yakuza seguem um código de conduta rígido que valoriza a lealdade, o respeito aos superiores e a disciplina. Essa estrutura quase empresarial, somada ao seu código de honra, permite que a Yakuza mantenha um certo grau de influência política e social no Japão. Eles usam seu poder para corromper políticos, financiar campanhas eleitorais e garantir que seus interesses sejam protegidos. Embora a Yakuza tente manter suas atividades criminosas longe dos olhos do público, vez ou outra a máscara da discrição cai, revelando a verdadeira face dessa organização. Sejam os violentos confrontos entre clãs rivais, os assassinatos brutais de inimigos ou as extorsões que arruinam a vida de cidadãos comuns, a Yakuza é um lembrete constante de que o crime organizado é uma ferida aberta na sociedade japonesa. E a luta contra essa organização milenar é um desafio constante para as autoridades japonesas. Afinal, como combater um inimigo que está enraizado na própria cultura do país? Capítulo 3. Cartel de Sinaloa. O Império do El Chapo. Preparem-se para conhecer o lado obscuro do México, onde a linha que separa o estado do crime organizado se torna mais fina que fio de cabelo. E nesse cenário caótico, um nome ecoa mais alto que os demais. Cartel de Sinaloa. Fundado por Joaquim El Chapo Guzmán, um homem que transformou a violência em sua marca registrada, o Cartel de Sinaloa se tornou sinônimo de poder, corrupção e brutalidade. Sob o comando de El Chapo, o cartel se espalhou mais rápido que notícia falsa no WhatsApp, controlando rotas de tráfico de drogas que iam do México até os Estados Unidos, Europa e Ásia. Imaginem um polvo gigante, com seus tentáculos se espalhando por todos os cantos do planeta. É assim que o Cartel de Sinaloa opera, controlando cada etapa do processo, da produção da droga até sua distribuição final. Cocaína, metanfetamina, heroína, maconha. Se você já viu, ouviu falar ou, Deus me livre, experimentou alguma dessas drogas, há uma grande chance de terem passado pelas mãos do cartel. Mas não se enganem, o poder do Cartel de Sinaloa vai muito além do tráfico de drogas. Eles são como um estado dentro do estado, controlando territórios, influenciando eleições e até mesmo desafiando o próprio governo mexicano. E essa afronta ao poder estabelecido tem um preço alto, pago com o sangue de milhares de pessoas. A guerra contra o narcotráfico no México já deixou um rastro de violência comparável à guerra de filme. E o Cartel de Sinaloa está no centro desse conflito sangrento. Sequestros, assassinatos, torturas, massacres. O cartel não mede esforços para eliminar seus inimigos, sejam eles gangues rivais, policiais, políticos ou mesmo civis inocentes que tiveram o azar de cruzar seu caminho. A captura e extradição de El Chapo para os Estados Unidos em 2017 foi um baque para o Cartel de Sinaloa. Mas seria burrice achar que a luta acabou. O cartel, como uma erva daninha, continua a operar, com novos líderes assumindo o comando e a violência continuando a assolar o México. A história do Cartel de Sinaloa é um lembrete sombrio do poder corruptor do dinheiro,
da ganância humana e da terrível capacidade de violência que o ser humano possui. Enquanto existir gente disposta a pagar por drogas, haverá organizações dispostas a suprir essa demanda, custe o que custar. Capítulo 4. Tríades chinesas. As sombras do dragão. Chegando ao continente asiático, nos deparamos com as tríades chinesas, organizações criminosas que, assim como a Yakuza, carregam consigo séculos de história e mistério. Originárias da China, as tríades se espalharam pelo mundo como gripe em época de frio, infiltrando-se em comunidades chinesas, explorando suas conexões e espalhando suas teias de poder. Esqueçam aquela imagem clichê de mafiosos tatuados e armados até os dentes. As tríades são mestres na arte da discrição, preferindo operar nas sombras, longe dos holofotes da mídia e do escrutínio público. Elas se infiltram em negócios legítimos, usando empresas fantasmas e laranjas para lavar dinheiro sujo e camuflar suas atividades ilícitas. Mas não se deixem enganar por essa fachada de respeitabilidade. As tríades são responsáveis por uma variedade assustadora de crimes que vão do tráfico de drogas e armas à prostituição, extorsão, contrabando de pessoas e, acreditem se quiser, até mesmo o comércio ilegal de órgãos humanos. Imaginem acordar em uma banheira cheia de gelo, com uma cicatriz no corpo e a terrível sensação de que algo foi roubado de você. Esse é o tipo de pesadelo que as tríades são capazes de transformar em realidade. Assim como a Yakuza, as tríades possuem uma estrutura hierárquica rígida, com rituais de iniciação secretos que remontam às suas origens centenárias. Lealdade, obediência e o silêncio absoluto são valores inquestionáveis dentro dessas organizações. Trair a confiança da tríade é como cavar a própria cova. Sua influência se estende por países como Hong Kong, Taiwan e Macau, onde controlam cassinos, casas noturnas, empresas de construção e até mesmo sindicatos. Políticos corruptos se curvam perante seu poder, enquanto cidadãos comuns vivem com medo de pisar na bola e se tornarem vítimas de suas represálias brutais. A luta contra as tríades é um desafio enorme para as autoridades do mundo todo. É como tentar matar barata com chinelo. Corre de um lado, aparece do outro. Cada vez que um líder é preso, outro surge para tomar seu lugar, garantindo a sobrevivência dessa organização milenar. As tríades chinesas são um lembrete aterrorizante de que o crime organizado não conhece fronteiras. Elas são como uma praga, corroendo as estruturas da sociedade e espalhando medo e violência por onde passam. Capítulo 5. PCC. Terror brasileiro em escala global. E chegamos ao Brasil, um país conhecido por suas belezas naturais, pela paixão pelo futebol e, infelizmente, também pela presença marcante do crime organizado. E nesse cenário sombrio, uma organização se destaca pela sua capacidade de espalhar o terror. O primeiro comando da capital, o famigerado PCC. Fundado nos anos 90 dentro dos presídios de São Paulo, o PCC rapidamente se espalhou mais rápido que pipoca na panela, conquistando poder dentro e fora das grades. Esqueçam aquela imagem do bandido comum, movido por impulso e desorganizado. O PCC funciona como uma verdadeira empresa, com hierarquia definida, planejamento estratégico e uma disciplina militar. Imagine uma teia gigantesca, com ramificações que se estendem por todo o Brasil e até mesmo por países vizinhos. É assim que o PCC opera, controlando rotas de tráfico de drogas e armas, lavando dinheiro, ordenando assassinatos e espalhando o terror por onde passa. Eles são mestres em logística e comunicação, conseguindo coordenar ações complexas de dentro das prisões, utilizando celulares contrabandeados e um sistema de comunicação próprio que faria inveja a qualquer empresa de telecomunicações. Mas o que realmente coloca o PCC em outro patamar é a sua capacidade de usar a violência de forma estratégica e brutal. Rebeliões em massa em presídios,
com direito a decapitações e assassinatos brutais de rivais, são só a pontinha do iceberg. O PCC não treme para as autoridades, como ficou evidente nos ataques orquestrados contra policiais e prédios públicos em 2006 e 2012, que deixaram o país em choque. O PCC se alimenta da pobreza, da desigualdade social e da falência do sistema prisional brasileiro. Jovens, sem perspectivas de futuro, são recrutados a cada dia, transformando-se em soldados dispostos a tudo pelo comando. Combater o PCC é uma tarefa árdua, que exige um esforço conjunto das autoridades. Investimentos em inteligência policial, combate à corrupção dentro das prisões e, principalmente, políticas públicas eficazes que ofereçam alternativas reais para a juventude marginalizada. Enquanto isso, o PCC continua a crescer, expandindo seus tentáculos para além das fronteiras brasileiras, estabelecendo conexões com cartéis internacionais e se consolidando como uma das organizações criminosas mais poderosas e temidas do mundo. E assim termina nossa jornada pelo lado obscuro da humanidade. Vimos como essas gangues, cada uma com suas características e modus operandi, se tornaram verdadeiras potências do crime, influenciando não só suas comunidades locais, mas também operando em escala global. Seja por meio de violência extrema, tráfico de drogas, corrupção ou infiltração política, essas organizações deixam um rastro de terror e destruição por onde passam, desafiando governos e espalhando medo entre os cidadãos. E aí, o que acharam dessa lista? Deixem seus comentários, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos sobre o submundo do crime. Até a próxima!